Não me perguntem como. Eu explico depois. O ano é 2051 e finalmente o Brasil entendeu que esse negócio de Estado laico não funciona. Então eu vou tentar apresentar aqui para vocês algumas peculiaridades desses novos tempos. Vocês que eu sei que ainda estão vivendo 2021, eu acho. Vem comigo que eu vou explicar. Da linha do tempo de onde eu venho, o presidente do Brasil era o Geraldo Alckmin. E eu achava que não dava pra ficar pior. Quem diria? Bom, assim... Caramba, eu vou conseguir. Bom, foi assim, gente. Desde 2020, quando a bancada evangélica atingiu maioria absoluta no Congresso, a ação dos parlamentares do chamado movimento anti-laico foi aumentando gradativamente. Apoiados pelos setores conservadores da sociedade, como o Direita São Paulo, o MBL, o Escola Sem Partido, o Cristãos Armamentistas, que aquele lá que ficou conhecido como Gló Cristãos, e muitos outros, a bancada da Bíblia, outrora apoiada pela bancada da Segurança Pública, que é a bancada da bala, e pela bancada da agropecuária, né, a bancada do boi, a tríade chamada de bancada BBB, acabou por, mediante uma movimentação secreta e associação com o STF e o STJ, dominar 51% das cadeiras do Congresso Nacional. E ali foi o início de mudanças significativas para o país, e eu vou listar algumas aqui. O país teve seu nome alterado para a República Protestante do Brasil. Isso foi em 2030. Em 2029, a chegada da Aliança KKK Reformadora, ou somente Aliança... é verdade. Eu preciso ressaltar que não tem nenhuma relação explícita com o movimento racista dos Estados Unidos, tá, gente? Esse levante recebeu esse nome por contar com 3 líderes evangélicas radicais. A Karen, a Camille e a Kathleen. Os sobrenomes delas nunca foram revelados. Bom, esse movimento, né, a Aliança KKK Reformadora, eles já tinham planos de tomada do poder desde 2015, quando eles apoiavam o então famoso senador Aécio Neves. Aquele que foi assassinado pelo primo a mando do José Perrella de Oliveira Costa. Eu acho que era esse o nome do cara. A Revolução Protestante Brasileira levou à fuga do então presidente Geraldo Alckmin e à instauração da Aliança como liderança máxima do país, uma república cristã com leis conservadoras fortemente baseadas na interpretação bíblica deles. As agremiações evangélicas ganharam imunidade total, imunidade fiscal absoluta, além de poder de decisão política. Boa parte da população brasileira fugiu para Cuba. Outra parte fugiu para Venezuela. A Bolívia não aceitou imigrantes brasileiros. Outro setor da população a favor do Estado laico se organizou num movimento que ficou conhecido popularmente como Sociedade Autônoma dos Trabalhadores Anarquistas, SATAN. A partir de 2030, iniciou-se uma guerra civil que durou 8 anos, até que em 8 de agosto de 2038, as ações da Aliança destituíram a última célula da SATAN, no evento no centro de São Paulo, que ficou conhecido como Jesus Humilha Satanás. Essa data se tornou feriado nacional. A Constituição foi totalmente reescrita, com base na interpretação bíblica da Aliança. Assim sendo, o primeiro impacto foi a proibição do homossexualismo no país, sob pena de morte. Além da palavra que designa gays e rima com cidade ter sido igualmente proibida. Outros termos e expressões foram proibidos de figurar em documentos oficiais dentro do país. Alguns termos proibidos foram vulnerável, direito, diversidade, transgênero, feto, baseado em evidência e baseado na ciência. O homossexualismo, banido da nação por ser antinatural, deu força a um retorno às origens bíblicas, rejeitando toda a antinatureza em nome da criação divina. Esse movimento gerou a Revolta de Cuiabá em 2032, uma vez que, abre aspas, né,
fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 16. O sol consta como criação divina, mas o ar-condicionado não, né? Então ele também foi proibido. A gente entende a revolta de Cuiabá. Bom, a manutenção da virgindade é outro preceito muito importante. A das mulheres principalmente, que é verificável por sangramento na noite de núpcias. A virgindade masculina pode ser atestada pela palavra do homem. E o homem pode matar a mulher que não for virgem. O movimento Escola Sem Partido, ele segue fortemente presente nos modelos educacionais brasileiros. O comunismo e a ideologia de gênero foram criminalizados. As escolas, inclusive, não podem lecionar o idioma alemão, porque ele tem o gênero neutro. Outro traço peculiar do novo regime é o espantoso aumento da população que se identifica como vegetariana e vegana. Isso aconteceu porque, em grande parte, agora faz parte da lei, né, que os animais, enquanto alimento, são criação divina. Mas a indústria da carne não é. Então, assim, o que acontece? O consumo de carne ele é liberado, mas é necessário caçar, matar e preparar a carne. E uma parcela da população que afirma que vegetarianismo e veganismo é frescura, é mimimi, tá. Essa parcela tem contribuído expressivamente para a queda na densidade demográfica, porque geralmente eles acabam sendo mortos pela própria comida deles. Eles acabam vendo que eles não estão tão alto assim na cadeia alimentar. Por reconhecer a natureza máscula, viril do homem brasileiro, mas ser necessária a manutenção da virgindade das moças, é um problema, uma contradição. Então, o que acabou acontecendo? Surgiu um novo tipo de profissional voluntário para auxiliar esses homens, né, auxiliar os jovens a manter essa virilidade. Esses profissionais são reconhecidos pela aliança e eles receberam o nome de másculos, indivíduos comprometidos com a honra e a ética social. A sigla é MICHES. Eles prestam seus corpos másculos e heterossexuais para que outros jovens heterossexuais possam se satisfazer heterossexualmente entre si, sem comprometer a virilidade e a heterossexualidade. Há evidências, desculpa pelo uso do termo, há algo, eu não sei como substituir essa palavra, de que pais de família tradicionais também fazem uso desse tipo de serviço, mas não há provas. Mas há convicção. As divisões étnicas foram abolidas, não sendo mais válido nem permitido se identificar como negro, branco, oriental ou indígena. Todos são reconhecidos como uma única raça, brasileiros. Eventualmente, a população carcerária conta com uma maioria, no caso é 61,6%, de brasileiros escuros, vamos colocar assim. Há uma prospecção de que se a aliança instituir agora, em 2051, leis que incentivem a paridade salarial, o salário dos brasileiros claros e dos brasileiros escuros só será equiparado em 2123. As taxas de homicídio das brasileiras escuras aumentam, enquanto as das brasileiras claras caem. Aproximadamente 78,9% dos equívocos fatais das forças militares que patrulham as ruas atingem brasileiros escuros. Os brasileiros escuros, homens e mulheres, também somam 63,7% dos desempregados. Felizmente, o ator Morgan Freeman, que inclusive interpretou Deus, ele estava certo. No momento que o povo parou de falar de racismo, o racismo desapareceu, não é incrível? Alguma coisa de bom está acontecendo. A capital do Brasil foi transferida para São Paulo em 2032. O Brasil é hoje uma república unipartidária. Seguidores de religiões de origem africana, em geral, foram considerados subversivos e exterminados em nome de Jesus entre 2030 e 2033. Ao mesmo tempo, católicos, judeus, muçulmanos e ateus brasileiros claros tiveram a chance de conversão mediante 30% de seus bens, o chamado trízimo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como são respectivamente chamados o Exército, a Marinha e a Aeronáutica.
Esse movimento ficou conhecido como I Know Sim, inclusive com massivas campanhas nas redes sociais, antes delas serem banidas. O desemprego está igual, mas poderia estar pior. Evitamos pensar em crise em 2051. O foco do povo brasileiro é o trabalho. As escolas criam trabalhadores incansáveis, uma vez que modismos e frescuras do início do século, como depressão, ansiedade, estresse, síndrome de burnout, foram igualmente abolidos por um movimento renovador baseado na exemplar sociedade japonesa. Foi o chamado movimento Karoshi. Pode dar uma pesquisada, eu acho que ainda existe Google. Ainda existe Google em 2021, né? Eu não lembro. Finalmente, atingimos a excelência educacional, sem doutrinação esquerdista nas escolas. Na verdade, não se sabe mais o que é doutrinação desde que as Bíblias foram instituídas no ensino fundamental 1 e os professores obrigados a ter formação como sacerdotes evangélicos. Não se vê mais drogas nas ruas, porque os traficantes foram presos e os entorpecentes duramente proibidos. O já citado Perrella foi um dos principais apoiadores da política de tolerância zero às drogas, desmantelando comunidades inteiras. Inclusive, não existe mais a favela da Rocinha, nem o complexo do Alemão. Todos os moradores, inclusive as crianças, estão presos para se ter certeza de que os antigos senhores do tráfico, que certamente estão entre eles, não terão mais acesso à população de bem. O Brasil entendeu. O Brasil cresceu. O Brasil é uma nação sob Deus, indivisível, correta e ética. Eu esqueci que eu estava falando com vocês do início do século XXI. Não olhe agora, mas há um moço no prédio ao lado apontando um fuzil na minha direção.